Boa noite, que a graça, o amor, a misericórdia, a presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você onde você estiver, me acompanhando através desse vídeo. Infelizmente, hoje, durante o dia, eu não tive condições de vir fazer o vídeo, eu tive um imprevisto, mas eu louvo a Deus, que tem me dado pela sua misericórdia a graça de estar vindo aqui, ainda nesse dia de hoje, fazer o nosso devocional diário. O dia não acabou, né? Ou eu gostaria de ter feito isso na parte da manhã, que já é um combustível para nos preparar para o dia todo, mas não foi possível. Mas o Senhor é misericordioso e tem nos dado essa oportunidade, e ainda nesse horário à noite, para mim aqui tá dando mais ou menos umas 7 horas da noite, de me dar a condição de me aprofundar em sua presença, de fazer esse devocional, meditar na palavra dele, e assim ter um momento, né, num particular com o Senhor, onde Ele vai revelar-se a nós através da sua palavra. Ontem nós finalizamos o capítulo 11, hoje, dando continuidade, nós vamos para o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Minha oração é que a palavra dele possa ir entrando em nossos corações diariamente, nos transformando, nos capacitando, nos perdoando e tornando o nosso caráter parecido com o caráter de Jesus. É esse o propósito do Evangelho. No primeiro versículo do capítulo 12, vai dizer assim: por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, lembrando que eram os religiosos daquela época, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer? Nem ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor dos sábados. Até que o Mateus está nos contando um episódio em que o Senhor e seus discípulos passaram ali onde havia plantações, né? E eles estavam com fome naquele momento, e eles começaram a colher espigas e se alimentar. Aí os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época que eu comentei no vídeo passado, que ficavam acompanhando ali o ministério de Jesus como um seguidor, mas com segundas intenções, que o Senhor tinha uma parte de seguidor que o seguiam de uma maneira interessada. Seguia porque necessitava de uma cura, porque necessitava de um milagre, porque necessitava de libertação. E muitos desses que seguiam Jesus, quando recebiam suas curas, iam embora e vida que segue, esqueciam que Jesus era o abençoador. Outra turma que seguia Jesus eram os que realmente reconheciam que ele era o Filho de Deus, que ele dava um novo sentido para a vida, e eles seguiam Jesus para ver os seus milagres, suas maravilhas, e aprendendo com ele. Tinha ele como professor, como mestre. Tinha os seus discípulos que seguiam ele em todos os lugares praticamente onde ele ia, aprendendo com ele também, cumprindo aí o ID de Cristo. E tinha também os religiosos. Essa parte dos religiosos, essa parte específica que está sendo citada aqui, eram os religiosos que seguiam Jesus por curiosidade e até mesmo buscando qualquer deslize para que eles pudessem prender ou até mesmo matar Jesus, porque eles sentiam o seu poder, sua posição, as suas tradições, tudo isso sendo ameaçado. Eles, devido ao seu orgulho, eles não conseguiram enxergar que Jesus verdadeiramente era o Messias. Então aqui, os fariseus aqui começaram a questionar a Jesus e falar: olha, os seus discípulos, seus seguidores estão fazendo o que não é lícito fazer, porque a lei lá do Antigo Testamento, quando o Senhor deu uma lei para o povo através de Moisés, na lei falava que eles não poderiam trabalhar no sábado. O Senhor tinha santificado o sábado, e ele está falando, e eles estão apanhando as espigas e assim está profanando a lei, não está cumprindo a lei. O Senhor aqui, o que ele está falando é que
ele trouxe um relato de uma passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, que vai falar que Davi e os homens dele chegaram ali com fome, comeram o pão da proposição, que eles não era lícito comer, mas eles estavam com fome. O Senhor está falando a respeito da misericórdia. Cadê o amor pelas pessoas? Os discípulos não estão trabalhando. Eles não estão aqui apanhando as espigas para vender no comércio e gerar lucro. Não, eles estão com fome. Eles estão apanhando a espiga para se alimentar, para o seu próprio sustento. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê o de se colocar no lugar? Poderiam ser vocês com fome. Aqui o Senhor, ele está condenando, ele está trazendo a público uma prática em que eles acrescentou dores sobre a lei. Eles cumpriam a lei, forçavam o povo a cumprir de uma maneira, vamos dizer assim, autoritária, um fardo pesado, que era para eles conveniente. Provavelmente esses fariseus pediam, se formos estudar essa passagem, existia inúmeras regras que as pessoas naquela época deveriam cumprir no sábado. Algumas práticas que eles não poderiam praticar nesse dia. Eles pegavam a lei e eles impunham sobre eles um jugo tão pesado que às vezes para eles era tranquilo. Os fariseus religiosos, que às vezes tinham uma vida um pouco mais estabilizada financeiramente, entrava dentro de casa, tinha comida estocada, tinha tudo ali ao alcance, não precisava mesmo de ir lá espanhar uma espiga para se alimentar. Mas eles não se colocavam no lugar, às vezes, de pessoas que nessas condições não teriam, que precisavam. Quando o Senhor criou a lei, santificando ali o sábado, que naquela época era o sábado, que era um dia para descanso, um dia em que as pessoas não morressem de trabalhar, que tivessem um período para ter a sua comunhão dentro de casa, ter um tempo melhor de qualidade com a sua família e para adoração a Deus, que se dedicassem em refletir que tudo que eles são, tudo que eles têm vem do Senhor, tirar um dia, hoje o meu dia, para poder fazer suas orações, ter um período da meditação da palavra, se dedicar ao descanso. Porque essa vida, essa correria, vamos falar até mesmo por causa da nossa saúde, se a gente não tiver o tempo certo para dormir, para levantar, o horário para comer, assim o nosso corpo sem o descanso, sem o período em que você deixa os seus afazeres, os seus compromissos da sua vida profissional, até a questão da saúde familiar, do seu relacionamento, era para isso que tinha sido criada a lei. Para abençoar o povo e não para ser um fardo em cima do povo. E os religiosos naquela época, por falta de sabedoria, de discernimento do Senhor, trazia aquilo como um fardo, como dava uma sensação até de castigo. O povo não tinha às vezes nem o prazer de guardar o sábado, era aquele fardo pesado, Então aqui o Senhor está mostrando que a respeito qual que é o propósito da lei, nesse sentido, que seria o descanso, que eles estavam com fome, cadê o amor? Eles estavam se alimentando, não estavam tendo uma prática que fosse trazer benefício financeiro, e eles assim não estavam, o Senhor não estava tirando a autoridade da lei, nem passando por cima da lei, não, ele estava demonstrando com exemplos o verdadeiro significado da lei, pelo qual ela foi criada, nesse sentido que era de guardar os sábados. Hoje, na nossa sociedade, na década que nós vivemos, nós não guardamos o sábado, é mais de costume guardar o domingo, né? É o dia da semana em que a gente está em casa, para descansar do trabalho, em que o comércio fecha mais cedo, alguns nem abrem, lembrando essa importância, né, de que nós temos que ter o descanso. Aqui do versículo 9. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das suas mãos ressequida. Então, a fim de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? O Senhor tinha acabado de trazer um ensinamento, né, público ali para quem estivesse ali perto ouvisse, a importância de entender o verdadeiro significado da lei e que os discípulos dele não estavam fazendo nada de errado, não estavam, vamos dizer assim, deixando de cumprir a lei por aquela atitude. Mas aí aqui, quando o Senhor entra na sinagoga, que era a igreja daquela época, né, os locais onde eles faziam as reuniões religiosas, ali tinha um homem que tinha uma enfermidade na mão.
E aí eles já planejando, acharam algum deslize no Senhor, aproveitando o mesmo assunto que é a respeito do sábado, ele está ali cutucando Jesus, querendo falar assim, vamos ver até onde ele vai. Uma hora, né, com as minhas palavras, uma hora ele vai vacilar, nós vamos pegar ele, achar um jeito de prendê-lo, de matá-lo. Uma hora nós vamos conseguir parar essa palavra, esse novo movimento que esse Jesus tem causado nos nossos dias. Então eles vão perguntar, é lícito curar no sábado? Versículo 11. Ao que lhes respondeu, quem de vocês, é Jesus falando para eles, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Até então, as intenções deles parecia era só encontrar uma brecha ali para poder envergonhar Jesus, como ele havia denunciado a hipocrisia deles diante da população. Eles viam ali sua posição sendo meio balanceada. O que o povo vai pensar de nós? Esse Jesus, esse homem agora no nosso meio, tirando a nossa autoridade, pondo em dúvida a nossa dignidade espiritual. Mas aqui deixa muito bem claro como o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme pode ser mortal em nossas vidas. Porque quando eles veem, né, Jesus, diante daquela provocação, né, vai dizer assim para eles, vocês estão me perguntando se é lícito curar no sábado, se eu posso curar no sábado? Quem de vocês, se um animal de vocês, ele usa o exemplo da ovelha, cair, aqui usa aqui, ó, tendo uma ovelha, cair numa cova, e vocês não usam todos os esforços que vocês puderem para tirar ela de lá, por amor, até por amor ao seu rebanho, mas até mesmo para evitar um prejuízo financeiro, faz parte, é minha ovelha, é meus bens, caiu ali na cova, hoje é sábado, vou deixar ela ali padecendo, amanhã eu volto e tiro ela. Ninguém faria isso. Eles iam lá e tiravam. Ele falou assim, o senhor está querendo dizer assim, muito mais amor vocês têm nos animais do que aos homens. Esse homem está aqui padecendo com essa mão ressequida, mirrada, e se vocês têm condições de curar, eu estou falando que eu sou a cura, eu sou a libertação, eu vou deixar de fazer isso no sábado? Isso não fere em nada a lei. Aí ele vai dizer, estende a mão, o homem estendeu, e ele purifica, transforma, cura a mão daquele homem. E aí os fariseus, em vez de olhar naquela, falam, nossa, olha, ele cura, ele está ensinando, será que a gente está vendo, será que a gente não está conseguindo ver alguma coisa? Parece que tentando se dar um pouco aquele repensar as atitudes, esse sentimento de ameaça, assim, não, eles não tinham espaço para isso, eles não conseguiram enxergar a luz, eles saem dali revoltados e agora começa a conspirar, provavelmente eles se reuniam ali, juntava e falando com os outros, um fermentando o outro, como é que a gente vai fazer? Nós vamos ter que dar um jeito de matar ele, então, o que vai ser de nós? As pessoas não vão respeitar mais nós? Como é que vai ficar a nossa posição? Esse homem chegou, esse filho, ele é de Nazaré, filho de José, e chegou aqui agora falando que é filho de Deus, com tal blasfêmia que eles que falavam, né? O que nós vamos arrumar? Nós não precisamos dar um jeito. E ali tentando planejar, arquitetar um jeito para matar Jesus. É muito triste quando a gente tem algo contra uma pessoa, quando a gente tem um sentimento, quando a gente tem uma mágoa, ou até mesmo inveja, porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso. Quem nunca sentiu, às vezes, inveja de outra pessoa, ciúmes? E isso nós temos que confessar ao Senhor, pedir que Ele tire isso do nosso coração, porque isso pode ficar, essa ferida dentro de nós vai ficando cada vez mais aberta e vai chegando um ponto, de repente você deseja até a morte da pessoa. Mas, nossa, lá no fundo, preferia que essa pessoa não existisse. Isso é perigoso, que nós possamos confessar ao Senhor as nossas fraquezas, para não ser como um desses, né? Versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios.
Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Aqui ele vai citar, né, Mateus, citando uma parte da profecia. E aqui o Senhor Jesus vai dizer assim, eu quero repetir com vocês o versículo 16. Advertindo-lhes, porém, que não o expusesse publicidade. Aqui está falando que Jesus se retirou dali, ele não queria causar tumulto, ele não queria causar problema, ele não queria ter discussões, até porque não era chegado o momento dele ser entregue para padecer a morte de cruz, então ele evitava, ele tinha sobre a vida dele o que eu falo a respeito do fruto do Espírito Santo, que é ser pacificador. Ele não ficava criando contenda ali, ele viu, né? Então, Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, ele se retirou. E aí, aqui vai dizer que mas muitos o seguiram e todos ele curou. Todos os enfermos que chegavam até Jesus, ele operava o milagre de cura. Mas aí ele vai advertir eles, aquelas partes que ele fala assim, mas vai e não conte a ninguém. Por que o Senhor... Por muitas vezes eu me perguntei, por que o Senhor não queria o reconhecimento? Por que o Senhor não queria que as pessoas... não era esse o propósito do Evangelho, que as pessoas saíssem e falassem o quanto o amor dele é maravilhoso, o quanto ele liberta, que ele cura? Mas aí depois de estudar, meditar na palavra, eu fui entender, o Senhor me deu sabedoria para compreender que aqui o propósito do Senhor não era que as pessoas fossem até ele por causa da fama dele de curar. Porque lembra daquela passagem em que ele vai dizer o que é mais fácil? Eu falar perdoados estão seus pecados, né? Ou curar ele. Ele chega perdoando os pecados. O maior propósito do Senhor era uma cura espiritual para a humanidade. Ainda é nos dias de hoje. Ele pode curar? Ele pode. Mas algumas enfermidades permanecem sobre as nossas vidas com o propósito de curar primeiro a nossa alma. Aquela enfermidade, muitas vezes, o Senhor vai preservando, permitindo que isso aconteça, porque isso vai nos tornando mais sensíveis, vai nos deixando mais próximo deles. A gente ora com mais intensidade, buscando a cura. A gente, às vezes, nem tem prática de jejum, a gente começa a jejuar em favor da enfermidade de alguém, ou até mesmo das nossas enfermidades. Então, aquela enfermidade, ela vai cooperando para que a nossa verdadeira enfermidade espiritual seja curada. O propósito do Senhor é libertar. E aqui, quando ele vai advertir, não me põe a publicidade, assim, não vai falando, não me torna público às outras pessoas, nesse sentido. Não fique falando assim, nossa, vai ali porque tem um homem que cura. Não, o propósito da minha mensagem não é essa. Eu vim salvar a humanidade, eu sou um redentor, eu quero que as pessoas se arrependam dos seus pecados e venham a mim para ir até Deus. Eu sou o caminho, né, que leva à salvação. Era esse sentido, que as pessoas não viessem atrás dele simplesmente interessadas num benefício próprio carnal, terreno, porque o que ele tinha para nos oferecer, tinha e tem até hoje, é algo muito mais profundo, é muito mais sério aquilo que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saquear a casa dele? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nesse mundo nem no porvir. Aqui chega um momento em que eles vão dizer que eles levam até Jesus, né, trouxeram a ele um homem endemoniado que era cego e mudo.
A enfermidade que esse homem carregava sobre a sua vida era consequência da possessão demoníaca. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem uma enfermidade é porque o demônio está sobre a vida dela. Não, isso é muito mais profundo. Aqui especificadamente, a palavra do Senhor vai deixar bem claro que esse homem, ele tinha demônio sobre a vida dele, e quando o Senhor expulsa o demônio da vida dele, ele passa a ouvir e a enxergar. Por quê? Então, quem impedia que ele enxergasse e ouvisse era a opressão maligna. Tem alguns casos que são. A pessoa está vivendo uma vida perturbada, uma vida possuída pelo próprio diabo, e quando ela é liberta, algumas enfermidades da vida dela também são retiradas. Aqui, essa cura foi instantânea e as pessoas presenciaram um homem endemoniado chegando até Jesus expulsando o demônio. Agora imagina, para aqueles que até mesmo que já conhecia aquele homem na sociedade, é o fulano, ele não enxerga, ele é mudo, ele é cego, não fala. E de repente, através de uma palavra de Jesus, o homem está em sua sã consciência, está falando e está enxergando. Aí eles começaram a se maravilhar com aquilo e dizia: não será esse por acaso o filho de Davi? O que quer dizer essa expressão filho de Davi? É que as profecias falavam que viria um homem da linhagem de Davi, seria da descendência de Davi. Então eles falavam assim: não seria esse que foi prometido, que viria de Davi, redimir o mundo no nosso tempo? E aí os fariseus começaram a escutar isso. Nossa, Senhor, Jesus está operando milagre, as pessoas estão ficando impactadas com isso. Acredito que quem sabe não fez parte até daquele momento ali que eles começaram a planejar as atitudes dele a respeito de Jesus, que eles falaram assim, vamos tomar uma atitude. Quando a gente vê um milagre, a gente começa a falar então que ele está fazendo isso porque ele está com demônio na vida dele. Ele só faz isso pela autoridade de demônio e não de Deus. Porque é mais fácil você culpar a pessoa, você achar que a pessoa às vezes tá endemoniada ou fora da vontade do Senhor, do que reconhecer às vezes que os erros estão em nós, as falhas estão em nós, que nós precisamos mudar, que realmente naquele tempo Jesus estava sendo usado por Deus. É que reconhecer que aquele homem era verdadeiramente filho de Deus, para aqueles religiosos, era complicado. Era algo muito mais intenso. Isso balanceava a crença deles. Tudo aquilo que eles punham a opressão sobre o povo, que verdadeiramente eles não tinham entendido. Era realmente eles ter que lidar com o seu próprio orgulho, a ter que parar e falar: nossa, estou fazendo do jeito errado, preciso refazer minha vida, preciso ver, alguma coisa tem que mudar. Mas a mudança, você reconhecer que precisa de mudança em si mesmo, é só o Espírito Santo que traz sobre nós. Aqui, então, o Senhor é muito firme em dizer, quando eles falam assim: nossa, acredito que quando eles escutam o povo comentando, falam: não, ele está fazendo esse milagre, mas é por causa que ele está fazendo pelo maioral dos demônios, por Beelzebu, é o diabo que está na vida dele. Aí o Senhor vai falar assim: não tem lógica o que vocês estão falando. Como se eu estou endemoniado, eu estou expulsando os próprios demônios? Como assim uma casa, ele vai dar um exemplo, uma cidade é uma casa em que as pessoas é dividido, cada um para um lado ou um contra si? Isso não vai falir, vai fracassar, não vai dar certo, não vai subsistir. Ele vai falar assim: como que se eu falo por demônio, eu deveria estar promovendo a opressão maligna sobre a terra e não expulsando os demônios? Aí ele ainda vai falar assim: os seus filhos expulsam o demônio por quem? Porque naquela época tinha também os profetas, os religiosos que expulsavam demônios. Ele vai dizer assim: então, se vocês acham que eu expulso, então os filhos de vocês também expulsam por quem? O Senhor está pondo ali que eles venham refletir que não tem base o que ele está falando. Aí aqui no finalzinho ele vai falar: quem não é por mim é contra mim. Aqui traz para nós vamos dizer assim, uma reflexão muito séria. Não dá para ficar no meio do caminho. Não tem meio termo com o Senhor. Existe uma passagem, uma historinha bem conhecida, eu gostava muito de falar isso com os jovens lá da minha igreja, que é o moço em cima do muro. Que de um lado estava um moço, um rapaz em cima do muro, de um lado um anjo, do outro lado o demônio. E aí o anjo ficava assim: desce daí, vem pro meu lado, vem, Jesus quer te salvar, o Senhor tem uma salvação pra tua vida. E ele: não sei se eu vou, também na dúvida, tá? E de repente ele olha pro diabo, o diabo lá tranquilo, esperando. Aí ele falava assim: e você, Satanás? Você não vai tentar vamos dizer assim, me orientar, me tornar consciente que é importante eu ir pro seu lado? Aí o diabo falou assim: não, fique à vontade, o muro pertence a mim, o muro é meu. E eu sempre achei essa ilustração muito interessante, porque quer dizer assim: aquele que está indeciso,
sei se eu sirvo a Deus, se eu não sirvo. Não sirvo, mas eu tenho umas práticas assim. Não, eu creio em Deus, mas eu preciso primeiro parar de fazer isso, fazer aquilo. Deixa eu viver, eu tô na juventude, quando eu for mais velha, eu vou pra igreja, eu caso, eu tenho uma vida mais... Agora não, deixa eu aproveitar a minha vida, mas eu tenho Deus na minha vida. Tem dia que eu tô lá dentro de uma igreja, de uma missa ou de um culto, mas no outro dia eu tô lá, né, cultuando as vontades da minha carne. Tô em festas que tocam músicas profanas, que não agradam a Deus, mas Deus é meu pai. Mas eu assisto prostituição na televisão que não agrada a Deus, eu escuto música secular que não agrada a Deus, que fala de cunho sexual, eu deixo os meus filhos ouvir e dançar isso. Mas eu sirvo a Deus. Não, o Senhor deixa bem claro, não tem meio termo. Quem não é comigo é contra mim. E para ser com Ele, para estar com Ele, não quer dizer que nós vamos ser 100%. Nós temos falhas. Nós somos cheios de defeitos. Nós não somos melhor do que ninguém. Ontem eu usei essa expressão com uma pessoa, eu falei assim, não, a única coisa boa que há na minha vida é só Jesus. Eu ouvi uma palavra esses dias e eu gostei, e eu queria trazer para você sobre eu, meu particular. Eu não gosto da Jéssica que eu sou sem Jesus. Eu sou um ser humano muito ruim. A única coisa de boa que nós temos na nossa vida é Jesus Cristo. E se nós não adotarmos essa prática de meditar na palavra, de orar, de buscar, de se relacionar com Ele, se aprofundar com Ele, nós somos pessoas terríveis. A nossa carne tem orgulho, tem ciúme, tem egoísmo, tem inveja. A nossa carne só produz frutos ruins. Os frutos bons em nós, a bondade, a misericórdia, a compaixão, o perdão, o reconhecimento e o pedir perdão, é só o Espírito Santo que gera em nós. Então aqui o Senhor deixa bem claro, se tem algo que acaba com a família, com os relacionamentos, com a cidade, é a divisão. E o inimigo, ele é muito bom em fazer isso, de colocar uns contra os outros, mas que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, nos dando discernimento a respeito dessas situações, né? Aqui no versículo 33, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro boas coisas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Aqui o Senhor está falando o tanto que é sério aquilo que a gente fala. O Senhor vai dizer que nós falamos o que está constantemente na nossa boca, escancara ao exterior aquilo que nós temos por dentro. Uma pessoa que só sabe falar coisas vãs, inúteis, conversinha sem sentido, você senta com a pessoa, não tem uma conversa proveitosa. Uma pessoa, já escutei muito aquela expressão que fala assim, nossa, a pessoa é tão bonita, mas quando senta para conversar não tem nada de proveito. Que o Senhor está falando o nosso falar, ele denuncia quem nós verdadeiramente somos. A pessoa que tem a Deus na vida, ela tem suas falhas, suas fraquezas, assim como qualquer outro ser humano, mas isso não é uma prática da vida dela, não é um pecadinho de estimação que ela vai criando todos os dias, não. Ela tem as suas fraquezas, mas ela é uma pessoa que promove a palavra do Senhor. Você senta para conversar com a pessoa, a conversa flui. Ela fala de coisas proveitosas, ela fala de Deus, ela é uma pessoa agradável, é uma pessoa que o falar dela demonstra realmente o que ela tem por dentro. Aqui ele vai dizer que as nossas palavras é a mesma que vai ou nos justificar ou nos condenar. Ficou uma parte aqui atrás, antes da gente finalizar esse restante versículo, que ele vai falar da blasfêmia. Ele vai dizer, né, nesse contexto, é importante a gente entender o que ele fala da blasfêmia. Quando ele está falando com os fariseus na época, que vai dizer que ele está expulsando demônio pelo próprio diabo mesmo, ele vai dizer que todo pecado será perdoado. Mas existe um que não será perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No contexto, é bom a gente compreender o que Jesus está querendo dizer. Nesse momento, eles, em vez de perceber
a característica do que Jesus estava fazendo, que deixava bem claro que ele não conseguiria fazer nada daquilo se não fosse por Deus, eles pegaram aquele milagre que Jesus fez através da autoridade de Deus sobre a vida e deram, vamos dizer assim, um mérito e crédito ao diabo. Não, ele só está operando milagres porque é por causa do diabo. Aí ele vai dizer que essa é a blasfêmia contra o Espírito, pegar um ato que é de Deus e jogá-la ao diabo, falar que é do diabo. E por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nenhum homem consegue reconhecer seus pecados se não for pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo nos torna consciente do nosso pecado, do nosso estado espiritual diante de Deus. Se aqui, eles diante dessa situação, vendo o próprio Jesus operar milagre, eles já achou muito mais fácil falar que seria pelo diabo, você acha mesmo que esses homens dariam ouvido ou sensibilidade à voz do Espírito Santo para serem confrontados e se arrepender dos seus pecados? Não. Deus não entra na vida daquele que não quer realmente doar sua vida a Jesus. O Senhor só transforma aquele que reconhece seus pecados. E isso é possível quando nós verdadeiramente ouvimos a voz do Espírito Santo. Então aqui é importante a gente entender a respeito dessa blasfêmia. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, eu não sei, eu tenho medo. Eu já tive isso, eu lembro no início da minha fé, que às vezes eu ficava nervosa, falava alguma coisa e eu cometia alguma coisa que eu sabia que eu estava fazendo de errado, eu falava, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Mas uma pessoa que faz um ato e pensa, será que eu blasfemei? Nossa, e tem aquele cuidado de falar assim, nossa, será que eu vou ter perdão? Essa pessoa já está sendo conscientizada pelo Espírito Santo. Ele tem demonstrado que a gente está errado. Agora, esse fariseu, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus mostrava, não era suficiente. Tanto que aqui, vamos dar continuidade, eles vão pedir mais sinais para Jesus. Olha aqui, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Aqui eles estão falando para Deus, me mostra, mas dá um sinal para nós. Tudo que Jesus já tinha feito não foi o suficiente. Mas aqui o Senhor vai dizer, o maior sinal que vai ser feito, ele vai dar o exemplo de Jonas, que ficou 3 dias no ventre de um peixe. Ele vai dizer que o Filho do Homem, que seria Jesus, também ficaria 3 dias, né? Passaria 3 dias na morte e ao 3º dia ressuscitaria. O maior, vamos dizer assim, demonstração de que ele era Filho de Deus foi sua morte e a sua ressurreição. E aí ele vai dizer, lá em Nínive, que é nessa passagem quando Jonas foi pregar para Nínive, depois de ter passado no ventre do peixe, de desobedecer a Deus, passar por aquela experiência, ele vai e prega, e eles se arrependeram. E aí ele vai dizer, naquele dia, eles, pela pregação de Jonas, eles se arrependeram. Agora tá aqui quem é maior que Jonas, tá aqui o Filho de Deus e vocês não se arrependem mesmo com a minha pregação. E quando ele vai dizer da rainha do sul, também é uma referência de uma passagem que essa rainha visita Salomão para escutar a sabedoria de Salomão, os ensinamentos de Salomão, e ela também é comovida pela autoridade, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus sobre a vida de Salomão. Aí ele vai dizer que eles estão diante dele, aquele que é o ápice da sabedoria. O Senhor é a maior sabedoria que existe, é o conhecimento, e eles não deixam isso entrar no coração. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando e habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos deles estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é a mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos,
Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Para a gente finalizar nesses versículos, o Senhor vai dizer que aquele que... Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, quando a pessoa tem um encontro com Jesus e através de uma palavra de Deus a gente é libertado de alguma prática de pecado, aquela casa, ela é limpa. O Senhor entra na nossa vida e nos limpa e nos purifica. Mas se a gente não preservar com Ele uma comunhão para que Ele realmente continue habitando dentro de nós, o Senhor não permanece onde Ele não é bem-vindo. Então o Senhor se retira da nossa vida e ela fica então vazia. Ela está limpa porque o Senhor nos purificou através do encontro, mas aquela casa fica vazia. Aí o espírito que sai da pessoa, que é a que incentiva ela a viver uma vida de prática de pecado, que foi expulsa e saiu da vida da pessoa, devido a você ter aceitado uma oração, devido ter feito um voto com o Senhor, ter tido um encontro com Ele, aquele momento o Senhor entra, limpa a sua vida, transforma a sua vida, mas aí Ele se retira, aquele espírito que foi expulso da vida do homem, ele sai, o Senhor está dando uma comparação aqui, ele não achando onde habitar, ele volta, e quando ele volta para dentro das nossas vidas e nos acha varrido, limpo, ele traz consigo mais 7 demônios. E o estado daquela pessoa que foi até Jesus, não permaneceu e voltou para uma vida de pecado, deixou novamente ser influenciado pela voz do diabo, o estado dele será pior, porque agora ele vem com uma intensidade maior espiritual, com mais demônios para habitar dentro daquela vida e operar práticas pecaminosas. Aqui Jesus está falando da importância da pessoa que vai até Jesus, às vezes faz uma visita numa igreja, recebe uma oração, ou através do vídeo que você está assistindo, aquela chama acende no teu coração, você fala, Senhor, eu quero mudar, eu não vou fazer mais isso, me ajuda, mas os dias vão passando, de repente você já não lê mais a palavra, você já não escuta, de repente você não quer mais frequentar uma igreja, de repente chega a data de uma festa, alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus e você vai se esfriando. O perigo é daquele diabo, daquele demônio que te acompanhava, que te levava ao pecado, é ele voltar e deixar a sua vida pior do que era. Então o Senhor, quando Ele chega até você, Ele não quer só te fazer um milagre instantaneamente, ficar por isso mesmo, não. Ele quer te convidar a um relacionamento, Ele quer estar com você de dia e de noite, dormir contigo, levantar contigo, andar contigo, trabalhar contigo. Ele quer se relacionar com você, Ele quer que você leve Ele para onde você foi, que Ele esteja dentro da tua vida em qualquer momento da sua vida. Essa é a importância do que o Senhor está falando aqui. E no finalzinho vai dizer que ele estava ali ministrando ao povo e chegam umas pessoas e falam, Senhor, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Aqui traz uma prova de que Maria, ela tinha outros filhos, tinha aqui, ele vai dizer, sua mãe e seus irmãos vieram falar com você, e o Senhor se aproveita da situação para ministrar o coração dele sobre a nossa família em Cristo. Ele vai dizer, quem é minha mãe e meus irmãos? São todo aquele que ouve a palavra e pratica, se torna meu irmão. Deus é Pai e enviou a mim para restaurar vocês a essa comunhão de pai e filho. Eu sou irmão de vocês. Vocês são minha família. Aqui não é... Eu já vi algumas pessoas de maneira errada falar assim, o Senhor não se importou com a presença da mãe e dos irmãos ali, foi negligente quanto... trazendo essa sensação de que ele foi negligente quanto ao amor que ele tem pela família, mas não foi isso. O Senhor, ele aproveitou para ministrar, e eu creio que provavelmente depois de ministrar o povo, de ensinar, aproveitar dessa oportunidade para ensinar de que aquele povo fazia parte da família dele, aí ele deve ter ido até a mãe, até o irmão, né, para saber o que eles precisavam, tanto porque Maria continuou seguindo a Jesus, os irmãos estavam ali junto com Maria naquele momento do Pentecoste, eles eram base também, né, junto com Jesus ali no seu ministério. Então o Senhor nos ensina a amar a nossa família, honrar a nossa família, e o Senhor também fazia isso. Fomos estudar direitinho, o Senhor era um filho maravilhoso, um filho cuidadoso, um filho, provavelmente um irmão também que ensinava, que estava do lado, e aqui foi só um momento que ele aproveitou para mostrar que eu e você também fazemos parte da família de Jesus. Olha que coisa linda, olha que finalzinho de capítulo maravilhoso. Você não é qualquer um. Eu quero finalizar esse vídeo para te falar, ainda que o inimigo muitas vezes venha sussurrar o nosso ouvido de que a gente não vale, ele usa às vezes de uma falha nossa. Quem nunca falhou? Num dia difícil para vir sussurrar, falar assim, você não vale nada, você não merece, quem você pensa que é? E que nessa noite a gente pode finalizar assim, eu não sei, mas o Senhor, através da palavra, Ele vai me dizer que eu sou da família dEle, eu sou da família de Cristo, Deus é meu Pai, né? Não sou filho de qualquer um, eu tenho um Deus sobre a minha vida. Eu tô com meu tempo de vídeo aqui
finalizando, eu estava com pouco espaço, então vou fazer uma rápida oração com você, pedindo que o Senhor, né, nos dê um final de noite abençoada, e amanhã nós estaremos aqui para honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, creio que vai ser um pouco mais cedo, permitindo o Senhor. Pai, eu te agradeço por esses minutos que nós estamos aqui para falar da Tua Palavra, para ler da Tua Palavra, tudo que nós temos aprendido aqui com a Tua Palavra. Ô Senhor, nos ensina a guardar no coração, e que essa alegria dessa palavra em Jesus ministrar aos nossos corações, que nós fazemos parte da Tua família, que isso nos traga uma alegria muito grande, que a gente saiba que ainda que às vezes nós vivemos uma vida difícil aqui na terra, ainda que as pessoas não nos dê valor, não nos reconheçam, mas nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Cristo, nós somos privilegiados por ter sido encontrado, amado por Jesus, porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor nos amou primeiro e nos chamou à Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos permitiu, por nos permitir, mesmo no final aqui do dia, conseguir chegar aqui e ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Gere vida em nós, Senhor, conte conosco, que possamos ser misericordiosos, que possamos amar uns aos outros, que possamos buscar de Ti direcionamento e que possamos, permitindo o Senhor estar aqui para a honra e glória do Teu nome, amanhã também sendo edificados pela Tua palavra. Abençoe cada família, cada lar, que possamos ter uma noite de terça-feira abençoada e uma quarta-feira cheia da Tua presença. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus.